Senadores de oposição pediram a Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, que inicie a inspeção carcerária no Brasil, anunciada para agosto, com uma visita aos presídios de Brasília. Nos complexos penitenciários da Papuda e da Colmeia, estão presas mais de 200 pessoas acusadas de participação nos atos de 8 de janeiro. Em uma rede social, a senadora Damares Alves lembrou que no anúncio oficial da série de inspeções em presídios, o ministro afirmou que o objetivo era combater violações de direitos humanos. Damares disse ainda, abre aspas, ele vai encontrar centenas de pessoas presas ilegalmente, de forma arbitrária e em clara violação aos direitos humanos que ele diz defender, fecha aspas. O senador Eduardo Girão avisou que também vai pedir a Silvio Almeida que leve em consideração os detentos do 8 de janeiro na caravana do Ministério dos Direitos Humanos. Bom, e a gente abre a nossa rodada de análise e comentários. Quero dar as boas-vindas. Muito boa noite, Alexandre Garcia. Será que o ministro Silvio Almeida vai considerar aí o pedido dos parlamentares e visitar realmente os presos em Brasília, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Silvio, Flávio. É um prazer muito grande estar em tão boa companhia. Eu não sei se ele vai fazer isso, se ele ainda for ministro, como destacou ironicamente a senadora Damares, né? Se ele ainda for ministro em agosto. Ele é um dos cuja cabeça está sendo pedida pelo Centrão para ocupar mais lugares e dar mais votos para o governo, mais garantias, mais segurança para o governo nos plenários da Câmara e do Senado. Mas é uma coisa incrível, né, que isso aconteça na cara do ministro dos Direitos Humanos, né, inquéritos desse jaez, né, e o ministro dos Direitos Humanos parece que está em Marte, está em outro lugar. É muito, muito estranho isso, né? Aliás, estranho também que esteja num presídio aí ao lado da Papuda, que é o Presídio Federal de Segurança Máxima, um sujeito ex-bombeiro que estava lá no Rio, em lugar certo e sabido, na casa dele, cumprindo prisão domiciliar durante anos, 2 ou 3 anos, e de repente ele está com a vida dele em perigo. Então foi posto para um presídio federal de segurança máxima. Precisava ter um ato que justificasse esse movimento todo em torno do assassinato da vereadora Marielle, né? Porque afinal alguém tem que fazer alguma coisa para a gente não ficar falando naquela fase do ministro Barroso lá no discurso nós derrotamos o bolsonarismo, né? Que é uma frase, como o Silvio lembrou, é completamente compatível com a frase de Nova York, perdeu mané não amola. Já é o vencedor tripudiando sobre um derrotado em Nova York. Depois ele revela que ele era um vencedor mesmo porque derrotou o bolsonarismo. Mas vamos esperar, se o ministro Silvio Almeida ainda estiver lá, não tiver voltado para o Mackenzie, se ele vai lá para ver o óbvio, né? A situação das pessoas no presídio feminino e no presídio masculino, que não sabem por que foram presas, porque não foi flagrante, não sabem por que foram presas pelo Supremo, porque não tem foro privilegiado, né? Não sabem por que foram presos, porque, enfim, a Constituição, em cláusula pétrea, que é o artigo 5º, garante reunião sem armas, né? E garante a livre manifestação. Claro que depredar patrimônio público é um crime, né? Mas tratado desse jeito parece meio exagerado, né? Tá na hora de o ministro dos Direitos Humanos dizer, afinal, a que veio. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Será que essa tal caravana aí do Ministério dos Direitos Humanos vai conseguir dar uma passadinha na Papuda e na Colmeia, no Distrito Federal? Ana, boa noite. Acho que eles têm outras prioridades, Paula, infelizmente. E elas não são ligadas aos reais direitos humanos. Boa noite, Paula. Boa noite, querido mestre Alexandre Garcia, querido Silvio, obrigada pela leitura aí de um trechinho do meu artigo. Boa noite, Flávio, e a nossa audiência maravilhosa. Que bom estar aqui fechando a semana com vocês. O ministro dos Direitos Humanos ainda não se manifestou sobre a declaração do Lula, agradecendo à África pelos 350 anos de escravidão, por tudo que foi produzido durante os 350 anos de escravidão.
Esse é o problema quando você coloca as pessoas em postos tão importantes como ministérios apenas pela cor da sua pele ou pelo seu gênero, se é mulher, se é homem, se é homossexual, ou se é indígena, né? Qual a parte técnica, o lado técnico desse ministro? Porque se ele realmente tivesse um lado sério, técnico, de defender os direitos humanos, os direitos das minorias, ele deveria ter se pronunciado sobre a terrível declaração do Lula agradecendo a África pelos 350 anos de escravidão. E não deu um pio, parece que não aconteceu absolutamente nada. Não existe independência técnica neste desgoverno. São 37 ministérios entregues a pastas políticas, a pastas militantes, a pastas ativistas. Agora o Ministério do Esporte, por exemplo, né, vai sair da mão de uma ex-atleta. Queriam tanto que alguém ligado ao esporte ficasse com a pasta e empurraram uma ex-atleta ativista que nunca mostrou nenhum serviço técnico para o esporte de uma forma nacional, e agora vão aceitar o silêncio da troca política. Não, tudo bem, Simone Tebet foi colocada ali, mais uma mulher no governo Lula, né? Um governo que não tem muitas mulheres, não tem muitos negros, né? Não tem representantes aí das minorias, e agora está lá Simone Tebet de coadjuvante. Não, o que o presidente Lula falar, não tem problema eu ser a segunda voz na dupla sertaneja com Haddad. É patético isso, né? É um governo que se ajoelhou ao sistema, a um líder só, né? Não é um líder que comanda e aparelha hoje um sistema que o judiciário está incluído. E o ministro Silvio Almeida não falou da declaração sobre a África, não fala dos presos políticos. Ali entre esses presos políticos nós temos mães, avós, deficientes, pessoas com comorbidades. Ou seja, é um desgoverno. Não à toa a gente chama esse governo de desgoverno. Flávio Morgenstern, seja bem-vindo. Muito boa noite aqui, Estúdio Oeste. Representado aqui nesta noite, mais uma vez. Enfim, se o Silvio Almeida, o ministro, der uma paradinha, né, nos presídios da Papuda e da Colmeia, vai encontrar muitas ilegalidades, né, muita violação aos direitos fundamentais previstos na Constituição, né, Flávio? Boa noite, Paula. Boa noite a todo esse time. Silvio, meu amigo, craque Ana Paula, lenda do jornalismo, Alexandre Garcia. Fiquei aqui todo honrada, né? Agora o Alexandre Garcia sabe meu nome, que coisa maravilhosa. Pois é, tô me sentindo. O grande problema é o seguinte, Paula, não adianta o Silvio Almeida ir lá na Papuda ver as violações aos direitos humanos, porque as violações foram cometidas pelo governo do qual ele faz parte. Então ele sempre vai dizer, ora, eu sou os direitos humanos, com a praxe nesse governo. Quem é, sei lá, presidente da Petrobras a dizer eu sou a Petrobras. Quem está no Supremo Tribunal Federal diz eu sou a democracia. Eu sou, sei lá, o chefe da Polícia Federal. Eu mando na Polícia Federal, como já foi confessado pelo Flávio Dino. Ou seja, não temos mais instituições sólidas, independentes, que foram orgulho do Brasil por anos e anos a fio, como na época da Lava Jato, né? A Polícia Federal era o grande símbolo, né, do que era o Brasil que iria para frente. Agora está sendo completamente aparelhada como esse maravilhoso artigo de capa, né, que o Silvio Navarro deixou nessa edição. Ora, tem muitas questões aí, né, tratadas inclusive pelo próprio Silvio, como a questão do desencarceramento. Ou seja, eles querem desencarcerar não quem vai lá e, sei lá, quebra uma vidraça, e não estou defendendo isso, eu quero realmente condenação a quem quebra uma vidraça no 8 de janeiro. Não, eles querem desencarceramento para estuprador, para sequestrador, para assassino, para pedófilo. Isso merece desencarceramento. Agora, você, sei lá, encostar ali num ministro de Estado, por exemplo, quando o ministro não quer que você encoste nele, você entrar na frente dele na fila
tá? Você dizer que você não gosta da peruca dele ou da falta de cabelo dele, isso é um crime contra o Estado democrático de direito. Tudo isso aí está demonstrando que esse pessoal é bastante discípulo do Carl Schmitt, um jurista que, apesar de ser como comentei no Estúdio West ontem, né, usado pela direita e pela esquerda, ele ficou muito famoso como proponente do nazismo, tá? Com o seu conceito, né, de político e apolítico, ou seja, existem aqueles que são amigos do Estado e existem aqueles que são inimigos. A quem foi inimigo do Estado, a gente vai lá e desce o cacete mesmo. Agora a gente tem que lembrar, esse conceito de Estado, geralmente, era um conceito de Estado amplo, ou seja, que todos os cidadãos merecem os direitos, etc. Tanto que eles adoram usar isso, né, só lembrando do estuprador. Agora não, eles querem dizer todos aqueles que defendem o PT, defendem a esquerda, defendem o establishment brasileiro, defendem a continuidade de tudo que vai mal no país, esses sim merecem todos os direitos preservados, né? Agora, se você quiser alguma mudança, aí você está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Quero só fazer um último comentário aqui, como quase um adendo ali do que o Silvio falou na sua reportagem de capa. A gente tem que lembrar que já estão fazendo agora pareceres jurídicos dizendo que as delações da Lava Jato, aquelas lá todas calmas, sabe, demoravam horas, estava todo mundo quase dormindo, foram feitas sob tortura psicológica, tá? Isso que algum jurista, como donos aí de cursinhos muito famosos aqui em São Paulo estão propondo. Agora, por exemplo, CPI da Covid, né, com buscas e apreensão, quebras de sigilo contra qualquer jornal do qual eles discordem politicamente, aí nunca é tortura, prisão política, né? É só como você chama a coisa.